Então, esses trens saíam de várias cidades e eles eram colocados lá, assim, amontoado também. Eram vagões de gado. E eram homens em um, mulheres em outro, ou era tudo misturado? Tudo junto. Em geral, eram sempre vagões de gado, não era trem de transporte de pessoas, passageiro, vagão vazio de gado. E eu conheci vários sobreviventes que estiveram nesses transportes. Assim, se coubesse 50 pessoas num vagão, eles tacavam 150, porque tinha que economizar no transporte. As pessoas contam que ficavam apertadas e esmagadas, difícil respirar, fazia as necessidades de pé, não tinha comida, não tinha água. Parecia um sardinha em lata. Eles contam que se o cara levantasse o braço não conseguia abaixar de tão apertado que era. Era comum uma grande quantidade morrer no caminho, porque às vezes a viagem podia levar 3 dias, como podia levar uma semana, como podia levar mais tempo, porque o trilho foi bombardeado e tinha que consertar. Então conforme às vezes o trem ia parando e alguma estação para alguma coisa, abriam-se os vagões, jogavam os cadáveres fora. Fechava e as pessoas continuavam. O transporte, eles também falam que era uma coisa horrorosa, os transportes. Aí quando a pessoa... mas tudo isso foi planejado pelos alemães, porque quando eles pegam as pessoas numa cidade, uma pessoa de classe média, que tinha uma casa, comida na mesa, tudo funcionando, você já bota num trem dessa maneira, o cara já entra, o que está acontecendo? 4 dias depois, o vagão abre, ele com fome, com sede, acabado, todo mundo gritando, para fora, cachorro latindo, tiros, onde é que eu tô? E o cara já fica apavorado, já fica sem saber o que fazer, e obedece às ordens. Porque tudo isso era feito para que não tivesse revolta, não tivesse motim. A pessoa já chegava ali, meu Deus, onde eu tô? No inferno? O que aconteceu? Ontem eu estava na minha casa, hoje eu estou no inferno? O que aconteceu? Mas tudo isso era planejado, tudo isso era pensado pelos alemães. E isso demorou... Isso foi no decorrer de quanto tempo? No decorrer de 5 anos. 5 anos. Quando a guerra começa em 1º de setembro de 1939, acaba em maio de 1945. Nesses anos passou pela fase dos campos de extermínio, câmara de gás, os caminhões, o fuzilamento, a fome, as doenças. Nesse período, 6 milhões de judeus morreram, ou de gás, ou de tiro, claro, ou de fome. É um número aproximado, pode ser mais. Mas é bem próximo desse número, porque tem registros de quase tudo. Tem um memorial... Eles eram muito organizados nesse Muito organizado. Eu visitei um memorial em Łódź, as pessoas falam Łódź, uma cidade na Polônia, onde nas paredes do memorial tem todas as planilhas dos trens, o trem tal, vagão tal, não sei o quê, tais e tais pessoas. As pessoas estão lá, sabe? Entendi. Eu encontrei uma menina, viajei com uma menina, levei um grupo de jovens, que ela achou o nome dos familiares nessa lista. Meu Deus. Então, era tudo documentado. Na França, a França foi muito criminosa no Holocausto. Por quê? Porque... Ela foi invadida. A França foi invadida, mas se entregou fácil para os nazistas. Mal lutaram contra os nazistas. Eu até escrevi um artigo que a Ucrânia ia lutar muito mais contra o Putin do que a França contra os alemães, e acertei. Já tem 10 meses de guerra, a França caiu em 15, 20 dias. Né? Os franceses se entregaram, receberam bem os alemães em Paris, e quando os alemães pediram para que os franceses entregassem os judeus, a própria polícia francesa caçou os judeus para entregar eles para esses trens que iam para o leste europeu. Quer dizer, a Gendarmerie, a guarda francesa, foi na casa dos judeus prender eles e entregar para os alemães. E, naquele momento, as ordens alemãs eram levar só os adultos. Mas o próprio governo francês falou, você não vai deixar as crianças sozinhas, leva as crianças também. Meu Deus. 70 mil judeus franceses foram assassinados graças à colaboração francesa. Mas eram levados de lá para outro lugar ou foram de lá assassinados para a Polônia, onde eram mortos. Primeiro, alguns ficavam em campos na França, uma época. Teve campo, então, Teve vários campos de concentração, prisões na França. Que quem tomava conta eram franceses, não eram alemães. Na Holanda foi a mesma coisa. Não se fala muito nisso, né? Da participação. Pois se fala muito pouco da participação dos países europeus no Holocausto. Exato. Na Holanda foi a mesma coisa. Foi a polícia holandesa que caçava os judeus.
tinha o campo de Westerbork, perto de Amsterdã, onde os judeus ficavam confinados antes de pegar os transportes. Quem tomava conta do exército era a polícia holandesa. Na Lituânia foi a mesma coisa, na Letônia. Os ucranianos eram voluntários para trabalhar em campos de concentração, se ofereciam porque era um emprego. Sim. Os lituânios e letões também se ofereciam para trabalhar. Por isso que a gente fala que, quando acabou a guerra, os judeus, uma grande parte, preferiu ir embora da Europa, e quando chegaram aqui, deram graças a Deus e abençoaram essa terra, porque o Brasil recebeu eles de braços abertos, permitindo que eles vivessem e trabalhassem em paz. Caramba! E por que você acha que aconteceu isso na Holanda, França? Medo, também um pouco de antissemitismo? Antissemitismo. There is no free lunch, tá certo? Não tem almoço grátis. Quer dizer que se eu denunciar o meu vizinho vai preso, vai desaparecer, a casa fica para mim? Fica. Ele é judeu. Fica com os móveis, fica com as roupas, fica com a casa. 95% dos judeus holandeses foram assassinados. 95%? 90% dos judeus poloneses foram assassinados. 95% dos judeus lituanos foram assassinados. 50% dos judeus húngaros foram assassinados. Os números são muito grandes. Tem países que não existem mais judeus. A Polônia hoje, que tinha 3.300.000, talvez tenha 5, 10 mil judeus. A Lituânia, 2 mil judeus. A Letônia, 1.000 judeus. E são países que tinham. A Polônia, a Lituânia tinha 10, 15% da população era judeus. Depois da guerra não sobrou ninguém. Meu Deus. Os números são absurdos. A Polônia tinha 10% de judeus. E quando que esse método de extermínio começa a decair, ou ele nunca decaiu? Foi só pela derrota mesmo? Não, nunca decaiu. Nunca? Eles nunca diminuíram a marcha? Inclusive a gente estava conversando com o Gabriel já umas vezes, quando a partir da queda da Batalha de Stalingrado, 43. Janeiro de 43. Janeiro de 43, o alto exército alemão sabia que a guerra estava perdida. Eles sabiam que os americanos, os aliados iam desembarcar na Inglaterra, na França, onde fosse, a Rússia ia começar a inverter o rumo da guerra, estava perdida. Só que os fanáticos e Hitler não aceitavam isso, não concordavam com isso. Então não queriam a paz de jeito nenhum. Então se recusavam a parar a guerra. A Rússia começa a avançar, porque a Alemanha realmente avançou muito rápido no começo, parou, depois o exército soviético começou a voltar e reconquistar tudo. Os generais mais humanos, vamos dizer assim, da Alemanha, falavam para o Himmler, para o Hitler: nós precisamos dos trens para recuar os soldados, para trazer os soldados feridos, para refazer a nossa estratégia. E Hitler dizia assim: nossa prioridade é exterminar os judeus. Os trens, a prioridade dos trens é para levar os judeus para serem assassinados. Nossa, ele tinha essa coisa na cabeça que começou a virar uma obsessão. Inclusive atrapalhou a estratégia de guerra dele. A Alemanha talvez pudesse ter ganho, ou atrasado a derrota, ou não morrido tanta gente. De fato, disse que Hitler era, em primeiro lugar, antes de mais nada, um antissemita. E bem em segundo lugar era um alemão. E tem estudos por que ele odiava tanto os judeus ou não? Tem uma história, né, de ele era apaixonado por uma... Não, são teorias falsas. Eu acho que o Hitler não era apaixonado. A minha teoria, o Hitler era sociopata, assexuado. Nunca teve uma mulher na vida dele. Ele teve um caso, uma história com a Eva Braun, mas que, pelo que a gente sabe, nunca consumiu aquela relação. Casou com ela no dia que eles se suicidaram. Nunca teve nenhuma outra mulher na vida dele. Desculpe, uma interrupçãozinha. Tinha uma que se suicidou depois. Uma sobrinha dele. Tem um caso com a sobrinha que se suicidou depois. Mas não sabem se teve... Não, ninguém sabe por quê, mas Entendi. Alguma razão tinha. Entendi. Não tem...
Olha, eu costumo dizer o seguinte nas minhas palestras. Eu faço muita palestra, né? E as perguntas, mas por que esse ódio aos judeus? Vou te fazer uma pergunta. Por que você se apaixona por uma mulher? Por vários motivos. Quais? Pelo jeito dela, pela história dela, e porque a gente tem objetivos comuns e gosta das mesmas coisas. Não, eu acho o seguinte: você sai com uma menina, no dia seguinte você acorda e fala, tô apaixonado. Sim. Por quê? Não tem explicação. Um conjunto de coisas que você não sabe. O amor é um sentimento. Certo. Você não consegue explicar um sentimento de maneira racional. Tá. Porque a gente tem coisa em comum. Você tem coisa em comum com ele, você não é apaixonado por ele. Longe disso. Tá certo? É apaixonado pelo Paquito. Porque a gente ri muito junto. Não, você um dia acorda e está apaixonado. Certo. Porque o amor é um sentimento. O antissemitismo é um sentimento. Porque é um ódio. É um ódio. Por que o cara odeia o judeu? Odeia o judeu. Como eu falei, os soldados foram criados, cresceram para odiar o judeu. Só que a hora que você está matando, por que eu estou matando ele? Ele é uma pessoa que nem eu, ele grita, ele chora. Não tem explicação para isso. Eu acho que começa a virar uma loucura no país, né? Começa a virar uma obsessão do Hitler e de todo mundo que estava em volta, que os judeus têm que ser exterminados e chega num ponto que não para mais a coisa. Até falar, mas porque os judeus eram ricos. Os judeus do leste europeu não eram ricos. Não? Não, eram muito pobres, ao contrário, eram pobres. Eles imigravam sempre que podiam, porque passavam fome. Os judeus que tinham mais dinheiro na França, na Holanda, na Esse Alemanha. É outro erro que algumas pessoas falam, que era por causa do dinheiro. Não, né? 90% dos judeus da Polônia eram muito pobres. Meu pai saiu da Lituânia em 1926 para não morrer de fome. Ele era judeu. Não é assim, né? Poucos eram classe média alta. Agora, criar essa fake news de que os judeus eram culpados por todos os males da Alemanha, quiseram comprar essa história, podiam não comprar, mas comprar essa fake news, e a partir daí o país entrou numa loucura de sangue que não tem tamanho.